sobrenome complicado, autor de Perspectivas e Abordagens Civilizatórias Africanas, né? Mas que vai transitar dentro de um resgate, na verdade, crítico, muito interessante, provocado aqui. Cheguei até esse autor através do Reiland Rabaka, né, que é um autor que pesquisa Fanon, né, e utiliza essa investigação epistemológica para além dos parâmetros, digamos assim, mais tradicionais daquilo que durante um tempo se hegemonizou como referência em epistemologia, em filosofia, né? Até mesmo em reverberações antropológicas, metodológicas, né? E aí chegamos a esse texto, que é um texto que traz elementos, na minha visão, extremamente fundamentais, extremamente importantes, e que toca algumas questões que a gente aborda aqui no canal pelo prisma do anticolonialismo, né? Porque apesar da questão do enfrentamento à colonialidade estar muito em voga, né, por vezes se banaliza a questão por um viés, digamos assim, de negação de determinados aspectos do processo neocolonial, inclusive dentro do âmbito formalista, né, de se desenvolver conhecimento. Ambiente esse pelo qual o Reiland Rabaka é um dos pesquisadores mais interessantes, sendo inspirado inclusive por Fanon, né. Em breve adentrarei nessas questões do Reiland Rabaka, referente especificamente, né, ao Fanon e as abordagens possíveis enquanto críticas epistemológicas, né, que o Reiland Rabaka aprofunda não só em relação a Fanon, mas referente a Dubois e entre outros autores, né, como o Tsenei, que é o autor que a gente vai utilizar aqui para dialogar com o Gadamer, né, e a perspectiva de hermenêutica do Gadamer e como ela pode servir para descentralizar a própria ideia de hermenêutica e a própria ideia de metodologia de interpretação acerca de um texto, nesse contexto aqui, né, filosófico, né, que é algo que é uma tecla que eu sempre fiz e continuo fazendo questão de bater, né? E a gente vai poder conversar com o texto a partir de alguns pontos. Eu estava preparando um vídeo mais completo sobre esse texto, né, mas a minha ansiedade não deixa terminar a leitura, então eu vou explorar o que for possível desse texto no momento, para poder extrair algumas reflexões dele. Já tem algumas anotações no próprio texto, como vocês podem ver aí na tela, né? Hermenêutica e tradições diferentes, uma leitura de Hans Georg Gadamer, né? E aqui eu vou diretamente a alguns pontos do texto, onde o nosso amigo Tsenei, né, diz assim: como observa Gianni Vattimo, a configuração atual da hermenêutica é principalmente o resultado do trabalho de Gadamer, né? E ele diz assim: neste capítulo envolver-me-ei, né, neste trabalho explorando o valor de Gadamer para o discurso contemporâneo da filosofia africana, né? Logo de cara ele já explora uma espécie de expansão, né, do ambiente crítico, que por muitas vezes, não sem razão, tá? Autores ou pesquisadores, né, da perspectiva africana, né, dos processos civilizatórios africanos ou envolvidos dentro do contexto de pesquisa e de militância pan-africanista, como resgate, né, dentro das suas mais variadas vertentes, tendem por não querer dialogar com esses autores que têm perspectivas eurocentradas. Inevitavelmente o próprio Gadamer mantém isso, né, e o Tsenei, né, ele vai tocar nessas tianas que ainda continuam presentes aqui e cantem o seu formalismo, né? Para quem acompanha aqui o canal, né, ele mantém determinadas características de, digamos assim, de tangenciamento de um conteúdo filosófico que se impregna dentro de uma problemática por conta da questão da forma essa que
exprime determinadas concepções ou algumas determinações, na verdade, de cerceamento da maneira metodológica de se produzir conhecimento, se produzir filosofia de um modo geral, né, que vão representar determinados problemas, assim, né, que vão estar presentes, inclusive, na abordagem aqui, que vai ser feita aqui a partir desse texto, deixando claro, né, que esse texto, que a abordagem desse texto serve como um parâmetro complementar. A questão da anticolonialidade, a questão da epistemologia, ela não caracteriza o todo dessa espécie de enfrentamento que é desenvolvido aqui a partir dessa determinada proximidade. Entretanto, dentro de um conglomerado de produção de culturalidades, né, que se arraigou dentro do processo de apropriação e subserviência de determinados povos em relação a outros, isso historicamente não dá para você negar esse processo. Também se modulou a maneira de se produzir ciência, filosofia, antropologia, psicologia, né, política, movimentos partidários, até de enfrentamento aos sistemas hegemônicos, que tangencia também a questão da interpretação, né, da interpretação, ou ainda, né, para fazer jus à questão kantiana, a questão da representação, também criticada tanto por filósofos que se apresentam inicialmente como antagônicos, como Hegel e Deleuze, e assumida por outros como um paradigma do incognoscível a ser considerado. E Gadamer está dentro dessa discussão, e a Gadamer apresenta-se, segundo Tsenei, como uma possibilidade dialogante, como uma abertura, né, mesmo que ainda mantendo características eurocentradas, né, sendo possível, né, a partir dessa utilização de Gadamer, escavar determinadas aberturas para a questão da hegemonia metodológica interpretativa, ou isso que é concebido como hermenêutica, né? Então é muito interessante já colocar essas questões inicialmente, né? Um texto muito rico, né? Então ele diz assim, né, o Tsenei: nesse trabalho, a minha principal preocupação será mostrar como o trabalho de Gadamer articula uma prática de filosofia que é aberta e acolhedora de uma alteridade, né, tal como o passado é permitido falar e é ouvido ou encontrado dentro e fora em si. Em outras palavras, assim como o passado fala autonomamente na consciência saturada da história, da mesma maneira tradições diferentes podem possivelmente falar e entrar em contato, cada uma com o outro, em uma autoestima permanecendo soberanamente. Ele está falando da questão do diálogo entre processos civilizatórios aparentemente totalmente divergentes, que engloba justamente a questão da utilização de um pensador eurocentrado, né, majoritariamente eurocentrado. Acho que a gente vai entender que o Gadamer, a partir dessa possibilidade de diálogo, apresenta isso aqui como uma ferramenta, né, por vistas da abordagem que o Tsenei faz. Entretanto, o que sempre está em jogo é uma espécie de construtivismo e desconstrutivismo cultural em relação a essas possibilidades, né? Então, ele continua dizendo ainda assim: exploremos assim esta via e, ao fazê-lo, revelaremos o valor da hermenêutica de Gadamer para a prática interpretativa da filosofia africana contemporânea, né? Então, logo em seguida tem uma questão muito interessante que eu fiz questão de pontuar, e que é algo que me parece ainda muito mistificado dentro da academia hegemônica. E quando eu me refiro aqui à academia hegemônica, né, quem não busca fazer esse tipo de abordagem dentro da academia, se é profissional institucionalizado ou não, né, se entende a crítica, se entende a colocação, independentemente de concordar com ela ou não, vai, digamos assim, reconhecer que esse processo ainda é acadêmico no modo geral, né? A mistificação da filosofia grega como algo de essencial, como algo de primordial,
dentro da própria exegese etimológica do grego. Quem faz muito isso é Heidegger, e curiosamente o próprio Gadamer é em certa medida um ponto de diálogo com o Heidegger, né? Entretanto, a filosofia do Gadamer me parece mais potencialmente, né, dentro dessa crítica hermenêutica, mais afeita a esse tipo de relação, né, a qual o Tsenei procura esse ponto na verdade, alguns pontos de observação para o diálogo com a questão da filosofia africana, levando em consideração, inclusive, né, que o que está sendo buscado aqui no final das contas é algo que tanto o Reiland Rabaka como o Tsenei buscam observar como teoria crítica africana, em detrimento daquela teoria crítica que muito provavelmente você que assiste aqui o canal já conhece, que é a teoria crítica frankfurtiana, né? Então tem uma frase do Gadamer aqui, muito interessante, muito provocadora, que diz assim, né? Para você, então, os gregos parecem constituir um ponto de fuga na qual a unidade da ciência natural, da ética e da estética como objetos da razão poderia ser resgatada. Mas, na cultura de hoje, os domínios subdivididos do conhecimento desmoronam-se e, ao mesmo tempo, os gregos estão a desaparecer cada vez mais como base da nossa cultura. Você vê outros recursos possíveis além dos gregos que seriam capazes de preservar a unidade racional destes outros reinos? A estas observações estimulantes e a pergunta final, Gadamer, apesar de tudo isto, concebe que também acontece hoje que o mundo moderno está gradualmente a unir-se a uma unidade funcional através da ciência e da tecnologia. Embora isso esteja ocorrendo no contexto de centros e formas culturais muito divergentes, ainda não sabemos realmente nada sobre o que o nosso processo civilizatório, com seus arranha-céus e máquinas poderosas, significa para os seres humanos que vivem em outras partes do mundo. Quem sabe, talvez cheguemos a ver que a conversa descontraída de um sábio chinês ou árabe ou africano ou indiano, etc., com seus discípulos, também tem algo a contribuir, algo bem diferente da lógica e do desejo como prova. Aprendemos primeiro com os gregos e que desenvolvemos um instrumento para dominar o mundo e, portanto, talvez o tenhamos desfigurado, né? E aí, prosseguindo aqui na leitura do texto, ele diz assim: o que nos interessa na passagem acima é que para Gadamer a conversa descontraída de um sábio chinês com seus discípulos pode nos ensinar ou contribuir algo que é bem diferente daquilo que a concepção ocidental, apropriando-se dos gregos, desenvolveram dentro de uma perspectiva instrumental para dominar o mundo e, portanto, talvez o também tenham desfigurado. É que eu vou ser bem direto, tá, no que eu quero dizer a partir desse texto, que é o seguinte, né? Aquela concepção que costumeiramente quem teve, digamos assim, quiçá a sorte de estudar filosofia, mesmo que de maneira torpe, na escola, no ensino médio e coisas afins, né, sabe que existe aquela subdivisão, né, insustentável, já antecipo, entre mito e filosofia dentro dos modos racionais, a partir daquilo que vai ser compreendido, né, como surgimento da filosofia. De antemão já é uma grande problemática, porque desconsidera todos os processos formativos amplos que influenciaram aquele dado contexto grego e mais ainda, né, ainda tem a questão da distinção entre mito e racionalidade, como se os processos mitológicos, mesmo dentro do processo grego, que são tão valorizados e incorporados em uma série de processos desenvolvidos sobre a égide de uma racionalidade muito específica, como por exemplo dentro da psicanálise, a própria psicanálise junguiana que a gente estuda aqui no canal, mas a gente não se apega às mistificações unilaterais que a própria epistemologia junguiana por vezes produz, apesar das indicações que Jung faz, o próprio Freud, né? Há sempre uma referência clara a determinados mitos que referem-se, apesar do Freud também ter se referido a outras questões, né, de processos mitológicos religiosos que referiam-se inclusive a uma contestação dos fundamentos fundacionistas de uma pretensão de um cristianismo
subsistente por si mesmo, lá em Moisés do monoteísmo, né? Mas o que domina hegemonicamente é a referência do mito grego, mesmo sendo compreendido como algo inferior a um método racional eleito, né? Mas algo que pode ser, ao ser trabalhado, né, desenvolver-se sobre uma égide comparativa e constitutiva em relação a um método aplicável sobre uma égide de racionalidade, enquanto outros processos civilizatórios, né, por vezes eles foram muito associados, né, digamos assim, referente a outros mitos, né, de outros processos civilizatórios, eles foram muito associados a uma espécie de descredibilização, né, de um pensamento aleatório, ingênuo, quando não por muitas vezes bárbaro, quando por muitas vezes considerado como algo de inferior, como algo de irracional, né? Essa subdivisão entre irracionalidade e racionalidade, ela é muito característica do tipo de formalidade que vai se construir sobre a égide de uma determinada utilização de uma cisão clara que é derivada desse tipo de interpretação da nossa contemporaneidade, que olha para trás com essa pretensão, mesmo dentro do contexto grego, de fazer essa espécie de subdivisão, porque ela é útil ao contexto compartimentado produzido por essa espécie de metodologia interpretativa que vai produzir conhecimentos a partir de uma égide hegemônica cultural, hegemonizada a partir de determinados parâmetros formais, ligada ao formalismo, inclusive de cunho kantiano, né? Também, não só, tem uma série de questões envolvidas aqui, mas para ficar mais claro, né, o que o nosso amigo Tsenei, à luz do Gadamer, procura colocar é que há um produtivismo aqui em jogo, há uma forma de produção de conhecimento, né, que se torna alcançável, ou que produz uma certa possibilidade de ser alcançada mediante o tangenciamento ou a eleição de determinados métodos que se autovalidam perante aquilo que pode ser imposto, e aqui tem até um pouco de Nietzsche aqui nessa questão, como procedimento válido ou não, de acordo com aqueles determinados parâmetros, em um sentido de validação tautológico, tá? Então, o que o Gadamer parece suscitar aqui, né, à luz do próprio texto explorado de Tsenei em relação ao Gadamer, né, é que se cria uma espécie de vício metodológico ao olhar para esse tipo de cisão delimitado de maneira muito clara, e que se elege uma maneira de produzir conhecimento que mantém determinadas características, inclusive dentro do próprio Gadamer, né, que vai ser apontado aqui posteriormente. Então, tudo que escape a essas especificidades é considerado como não científico, não filosófico, não adequado, né, como devaneios, como irracionalidade, né, como existe inclusive em várias tradições, inclusive dentro da tradição marxista lucatiana, né, que faz uma série de delimitações entre o que é uma espécie de irracionalismo que se afastaria de uma exasperação de pretensões que explicitariam a materialidade dialética através de uma coadunação entre racionalidade e materialidade, né? O que é material só pode ser vislumbrado sobre um método especificamente racional que automaticamente explicita o que é material. Será que isso não está sujeito a uma espécie de unilateralidade, de um processo dialético que cota aquilo que transforma automaticamente em objeto? Isso vai ser tangenciado aqui também no texto em um dado momento, quando há um diálogo do Gadamer com o Hegel, onde o processo de objetificação ele é inerente a uma determinada forma de se produzir dialética, né? Então não há um espaço, digamos assim, para se produzir uma alteridade ligada a um processo de liberdade
aonde existe uma espécie de um processo equânime entre partes, onde não há espaço para a objetificação, né, dentro da dialética hegeliana. O lugar da subserviência, mesmo que temporária, isso estaria alinhado, apesar da crítica da dialética hegeliana ao formalismo kantiano, como uma espécie da manutenção dessa inacessibilidade da subserviência, né? A explicitação de uma alteridade possível pelo processo do reconhecimento. Ainda assim, dentro da perspectiva hegeliana, é preciso se manter essa espécie de modulação, mesmo que temporária, que ainda mantém um lugar da objetificação dentro de um sentido de unilateralização que o Gadamer estaria colocando à prova. Então são questões muito interessantes, não fechadas, mas que fazem a gente pensar a partir de uma série de possibilidades, né? Então, ainda colocando aqui a questão, né? Para Gadamer, então a especificidade da cultura chinesa, por exemplo, seria diferente. E não seria grotesco ou bizarro como sugeriu Kant, por exemplo, e tem sim algo a contribuir. Estamos falando aqui de processos culturais divergentes e processos de produção de conhecimento divergente, que por vezes são considerados como não científicos, não válidos e etc. através dessa régua metodológica autoeleita, né? Então, deve-se notar, seguindo no texto, que este reconhecimento explícito da diferença e das possíveis contribuições de outras culturas e histórias pressupõe uma restrição bastante radical por parte de Gadamer da sua própria projeção interpretativa. Dessa forma que está aberto ao encontro da alteridade, pois o que é necessário, como Gadamer nos diz em Verdade e Método, livro muito interessante, cheguei a trabalhar com o professor Tadeu lá na graduação, né, é que permaneçamos abertos ao significado ou opinião da outra pessoa ou do texto, e que esta abertura, né, inclua sempre a nossa colocação do outro significado ou opinião em relação ao todo dos nossos próprios significados ou a nós mesmos em relação a ele. E aí ele prossegue. Esta abertura é, portanto, a postura tangível de uma busca que conscientemente reconhece e está consciente de sua própria finitude e distintividade específica. Essa postura, ou seja, essa abertura radical, né, permite a quem a encarna, como permite Gadamer na citação acima, reconhecer concretamente a parcialidade e falhas, ou seja, um instrumento para dominar, talvez nós também o tenhamos desfigurado, de sua própria herança histórica. É isso que institui espaço para o outro, isto é, o hipotético sábio chinês com seus discípulos. Ser uma fonte possível ou imaginável de uma verdade diferente ou compensatória. Isso aqui é muito interessante porque a gente vai falar de metodologia de estudo, né, de se estudar um determinado texto. E aí, se você for entrar, inclusive, dentro eu não vou nem entrar no questionamento da filosofia analítica, que por muitas vezes serve como parâmetro hermenêutico para ser utilizado em relação a um debruçar-se sobre o texto, né, mas se elege ali uma espécie de formalismo lógico, né, aplicado a um texto como uma possibilidade inequívoca de fazer a hermenêutica radical daquele determinado texto. Repare, não é uma questão que eu estou dizendo aqui que você não pode utilizar um método qualquer que seja para ler um texto, mesmo que seja um método ligado a uma perspectiva da filosofia analítica, a lógica tradicional ou qualquer que seja. O que eu digo é o seguinte, né, tendo em vista a abordagem do texto de Seney sobre hermenêutica, né, a gente pode compreender, inclusive se a gente trouxer uma chave de leitura nietzschiana, olha só aqui, para digamos assim, apimentar a questão, né, e dialogando inclusive com o contexto dos processos civilizatórios africanos, por que não? Porque se trata aqui do reconhecimento da multiplicidade, da universalidade particular, como diz aí Césaire, né, em constante ebulição, em constante formulação. Fanon, creio eu, também estaria alinhado com isso, porque Fanon também não é um idealista da ancestralidade, nem uma espécie de prospector de uma idealidade futura, mas sempre está inserido na materialidade enquanto movimento, e não é um movimento cooptado por uma determinação racional ou por uma determinação de uma negação de uma racionalidade específica, tá? Que isso também é importante ser ressaltado.
Mas a questão aqui não é a rejeição de um método para se fazer uma interpretação, mas é entender que a eleição da unilateralidade de um método, como, mesmo que seja inclusive, né, esse método como uma espécie de ponto de partida inicial para se debruçar sobre um texto, é uma espécie de resquício, né, de um mau uso derivado de todos esses vícios. E aqui eu não vou entrar nem nas especificidades da idealidade sobre a culturalização grega que resvala na tradição filosófica, que se impregna inclusive através do kantismo dentro de uma concepção exacerbadamente formalista, que também está presente dentro da dialética hegeliana. Mas dentro da dialética hegeliana você tem mais espaços, né, digamos assim, para ressignificação. Não que em Kant isso não seja possível, não que em Kant isso não seja possível, mas em Kant há uma espécie de delimitação das possibilidades de uma racionalidade eleita como condição de possibilidade, como ironiza Nietzsche lá, por exemplo, no Gênio da Espécie, né? Uma necessidade de sobrevivência, inclusive uma necessidade de sobrevivência entre pares acadêmicos, né? Então, se você está disposto a fazer filosofia mais do que garantir o seu lugar na academia, é preciso mais do que isso, né? É preciso mais do que isso para filosofar, né? Então, tendo em vista essas questões, qual é a questão da hermenêutica à luz do Nietzsche que eu acabei de dizer? Uma leitura assim, parcial que eu faço do Nietzsche é que se existem configurações fisiopsicológicas reativas e configurações fisiopsicológicas ativas em uma dada compreensão do Nietzsche, de um recorte possível, né, do Nietzsche, né, também existe uma maneira de produzir uma hermenêutica ativa e uma maneira de produzir uma hermenêutica reativa. O que seria uma hermenêutica reativa? Uma hermenêutica alinhada com essas características da colonialidade. Eu não estou dizendo que Nietzsche é anticolonial, nada disso. Eu estou fazendo uma utilização do Nietzsche para pensar junto com esses pensadores que nenhum deles são anticoloniais, né? O Tsenei sim, né? Dentro do processo de enfrentamento, né, e de resgate dos processos de civilizatórios, né, dentro de uma possibilidade do renascimento africano, né, como oposição à dominância epistemológica hegemônica, né? Mas já existia uma certa resistência do Nietzsche, por isso que durante algum tempo, hoje em dia não mais, o Nietzsche foi, digamos assim, considerado uma espécie de inassimilável pela academia, né? Hoje a gente tem Nietzsche de cabo a rabo do Brasil sobre 1000 maneiras diferentes de se unilateralizar uma metodologia de leitura, inclusive sobre os textos do próprio Nietzsche, né? Acho muito interessante, inclusive, acho mais interessante, inclusive, algumas tradições, né, de fora do país que procuram intercalar as críticas do Nietzsche em detrimento da filosofia analítica, fazendo deslocamentos interessantíssimos, né, do que uma espécie de predominância que se impregnou aqui no Brasil dentro dos grupos de estudos Nietzsche, né, que simplesmente se permeia por uma espécie de validação, né, de ocupações de discursos que variam dentro de uma espécie de delimitação que coaduna com essa espécie de necessidade de sobrevivência dentro do centro acadêmico, né, tal qual aparece ali do Gênio da Espécie. Então é muito interessante observar isso, como de fato em uma série de configurações essa linha hermenêutica que apresenta-se como uma espécie de validação da intelectualidade, ela é muito mais um código de inserção dentro da cadeia dos dominantes em detrimento dos dominados, né? Também, né, caracteristicamente ou inconscientemente isso se constrói dessa maneira, né? Então, se há um discurso, se há uma proposta, se há uma vivência que se constitui subjetivamente a partir de outros processos culturais, que traz outras formas de produzir hermenêutica, isso automaticamente tem que ser rechaçado, isso automaticamente tem que ser cerceado, calado, excluído, né? E não ser levado a sério, por exemplo, né? Isso não é uma exclusividade desses grupos de estudos que eu acabei de citar, mas do modus operandi da academia como um todo. E quando eu digo como um todo, não é uma questão de generalização. Se você no seu grupo de estudos, na sua atividade enquanto professor, você não faz isso, não faz mais do que a sua obrigação. E você não se encaixa aqui, né?
Mas se por algum motivo isso toca você, né, é hora de repensar o que é fazer filosofia dentro da academia, apesar de que talvez você queira, inclusive, manter a sua cadeira, né, na academia e não se arrisque a tanto, o que também não é nenhum problema, desde que faça isso de uma maneira declarada e não velada, né, não pelos seus louros gratificantes de pesquisa acadêmica e etc, né. Então, basicamente, inicialmente é essa questão, né? A possibilidade de abertura para outros processos de culturalização também faz parte do processo de libertação da colonialidade, né? Dentro da academia, enquanto um formalismo acadêmico que é neocolonial de fato, né? Então, o que é uma leitura reativa? Só voltando para a questão, para deixar claro aqui, dentro da minha interpretação do que eu estou postulando aqui, a leitura reativa é aquela que aprisiona-se dentro de uma metodologia única, mesmo que como um passo inicial para se fazer a leitura daquele texto, né? Uma espécie de preciosismo, como a questão do grego foi suscitado aqui. Quem gosta muito de fazer isso é Heidegger, né? Vez ou outro ele lança uma palavra em grego dentro dos seus textos, como uma espécie de preciosismo fundacionista da busca do ser daquela etimologia, daquela palavra, como se o grego, dentro do contexto grego, tivesse iniciado o mundo foi criado ali, né? E não à toa, isso não é uma questão, isso não é um não incentivo para que você estude grego ou outras línguas, ou que você rejeite a academia, nada disso, né? São apenas colocações críticas para você pensar, se você quiser, se você achar interessante, né? Para contestar esse tradicionalismo, por mais desconstruído que você acha que você seja, né? Por ser nietzschiano, marxista, escambau, né? Como você produz tradicionalismos, inevitavelmente todos nós produzimos em determinada medida, mas ficar encerrado nesse tipo de questão é que me parece o problema, né? A não abertura ao diálogo, isso também não quer dizer que você tenha que validar qualquer coisa e qualquer discurso irresponsável, atenção, mas aqui a questão me parece outra, me parece uma espécie de violação constante que é produzida inclusive mediante a possibilidade de se diferenciar fazendo filosofia, fazendo pesquisa acadêmica, né? Mediante uma espécie de necessidade de um produtivismo alinhado ao formalismo acadêmico, enquanto uma espécie de validação, enquanto adequação ou inadequação. Você está apto para se tornar agora alguém que comunga entre pares do lado de cá, né, para se diferenciar nesse ponto, ou ainda não, ainda você é um selvagem, né, que não consegue se disciplinar tal qual os nossos moldes. Então isso é muito importante, atenção aqui, porque não é brincadeira, né? Não pretendo ofender ninguém aqui, mas algumas questões elas precisam ser ditas independentemente se vai agradar ou desagradar. Então, costumeiramente aqui no canal, quando faço vídeos voltados para filosofias africanas, perspectivas africanas, etc., geralmente algumas pessoas se desinscrevem, né? E se essas pessoas se desinscrevem, eu quero mais que elas se desinscrevam mesmo do canal, porque apesar de a gente trabalhar com a tradição em sentido crítico, a gente não quer ficar encerrado num discurso majoritário acadêmico por uma necessidade de adequação à academia, né? A gente precisa ocupar os espaços da academia, mas não ser subserviente à instituição e nem a qualquer acadêmico que seja. A gente precisa advogar por esse espaço, por essa possibilidade de falar. E digo mais, né, aproveitando um ocorrido que não diz respeito ao publicizar aqui, mas que eu preciso mencionar aqui, o fato de ser pesquisador ou ser professor, ele não está ligado a um processo de validação institucional não, viu? Atenção aqui, né? Existem pessoas, né, e aqui eu não vou me referir a X ou a Y, né, mas que, por exemplo, me foi levantada uma questão, né, o que é que torna uma pessoa um pesquisador, o que é que torna uma pessoa um professor? É estar vinculado a um processo acadêmico, a uma instituição, ser validado pela instituição. Isso é uma parte da questão assim, formal, institucional, né, que
que se apregoa na cabeça das pessoas por um sentido de validação social, que é o que de fato bate o martelo, digamos assim, para sua existência, inclusive subsistência mínima, para você ter um salário a receber ali no fim do mês, fazer parte de uma elite, por mais que seja uma elite não produtiva, digamos assim, né, não inserida necessariamente dentro da lógica do produtivismo capitalista, apesar de cada vez mais isso aparecer por outras modulações dentro do produtivismo acadêmico, dentro do processo de disputa institucional dentro das academias, mas não é essa a questão, né? Produz uma certa, entre aspas, se internaliza, entre aspas, uma certa massa crítica dentro desse meio, né, para trabalhar dentro de um processo formativo que deveria suscitar processos libertadores através de uma educação mais integradora, né, tal qual sugeriu Paulo Freire, inclusive a partir da perspectiva da educação básica, que deveria servir como molde desde a educação básica para a educação superior, que cada vez mais se torna elitizada, independente do conteúdo que é trabalhado dentro da academia, né? Você pode botar 50 mil cadeiras de filosofia africana né, dentro dos processos acadêmicos, enquanto a forma de fazer continuar a mesma, você vai estar continuando o processo de colonização formalista dentro do processo acadêmico. Não vou entrar nem no mérito do que isso vem causando, porque isso já é um problema muito mais embaraçado de se tocar aqui, inclusive no que concerne a inserção de pessoas dos processos minoritários e como elas entram e como elas saem da academia, se autoproduzindo contraproducentemente em relação àquilo que elas deveriam combater. Mas isso é outra questão, não vou entrar nesse mérito, né? Mas a questão aqui também está no modo de fazer, tá? No modo da modulação da forma de se autoproduzir, de se produzir conhecimento, de se produzir pesquisa, né? de uma espécie de polícia do pensamento aqui, né? Que se produz dentro das academias, que você precisa estar alinhado ou você não pertence. E aí eu vou recriminar algumas pessoas quando se sentem violadas, quando estão fazendo pesquisa de mestrado e que por exemplo, dentro da perspectiva africana, né, se sentem violados quando são praticamente impostos a se debruçar sobre determinados autores que não têm vontade de pesquisar, seja por uma espécie de reatividade desses autores. Também não posso recriminar esse tipo de questão, porque o modus operandi acadêmico ele é muito violento, apesar de ser violento num sentido muito polido, né? Tem uma polidez assim que chega a ser comovente, né? Mas feito esse parênteses aqui, vamos tentar abordar algumas questões do texto, ainda assim que são muito interessantes, para a gente dar continuidade a uma compreensão ampla de hermenêutica, né? Nosso colega vai continuar dizendo aqui assim, na frase seguinte, o Tsenei, né? Na frase seguinte, enfatizando este mesmo ponto, referência a Gadamer, ele observa ainda: de fato, nós precisamos aceitar a nossa herança mundial, não apenas na sua alteridade, mas também no reconhecimento da validade da reivindicação que esta herança mais ampla faz sobre nós. Só uma questão que eu me esqueci de citar no início do vídeo, você está acompanhando aí. Inscreva-se no canal, considere se tornar membro do nosso canal, já que nós somos um canal educacional independente, né? Não temos nenhum tipo de vínculo de validação com a academia, tá? Então é muito importante que você se torne membro, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente aí embaixo. E não só isso, se inscreva no canal Abiaiala 345 do nosso amigo Ludwig, e se inscreva no canal do nosso amigo Leitor Subversivo, né, que vem produzindo processos educacionais independentes, por mais que digam o contrário, né? A gente aqui leva você a sério e se leva a sério o suficiente para crer nisso que eu tô falando aqui, né? Então, aprendi muita coisa na academia, ainda tenho um pé dentro e um pé fora da academia, mas vivi para experimentar processos educacionais para além da academia, inclusive com o nosso amigo Leitor Subversivo, tendo a possibilidade de estudar Fanon e chegando a esse tipo de relação que está sendo produzida aqui no texto, tá?
Então, não estou falando que você não pise na academia, odeie a academia, não se trata disso, mas mantenha os seus olhos abertos para criticar o que precisa ser criticado, porque é a partir do movimento político concreto e não é através do que algumas pessoas da extrema direita costumam dizer, ou algumas pessoas da esquerda supostamente liberal costumam dizer. Não é uma questão de lacração, é uma questão de se debruçar radicalmente sobre aquilo que precisa se debruçar, né? Agora, se você não tem interesse, você gosta do tradicionalismo, né, você se regozija com isso te faz bem, isso faz bem para sua cutis, né, faz parte da sua ocupação social, e isso não te incomoda, pois bem, assente-se, né, numa tradição, né, acople-se numa tradição para chamar de sua. Porque isso é conveniente para você, não tem nenhum problema, mas assim, acho que a questão é entender que você não tem a pretensão de fazer uma crítica radical daquilo que você estuda, né, mas reverberar concepções tradicionalistas, né, como por muitas vezes se faz em relação a essas filosofias consideradas filosofias antigas, são extremamente importantes, não são importantes, mas na frente eu não sei se vai dar tempo nesse vídeo, talvez eu precise fazer dois vídeos ou até 3 vídeos. Eu sei que às vezes eu falo isso e abordo uma questão e nunca mais toco naquele assunto, é porque também às vezes a chave já virou e sei lá, naquele momento eu já estou pensando em outra coisa, tem muita coisa acontecendo na minha vida pessoal, no canal, nos canais inclusive, né? Mas a questão não é essa, né? Inclusive, o próprio Fanon se inspira em Aristóteles para reverberar uma crítica colonial, né, digamos assim, que eu estou querendo dizer isso, né, ao Hegel, né, que é algo já que ele vai extrair do Marx, né, que não é possível uma dialética da conciliação e do reconhecimento dentro da égide da superação do colonialismo, né? Nesse sentido, é muito mais interessante advogar pela lógica aristotélica da oposição, né? E da oposição que suscitaria na interpretação de Fanon e de Marx uma espécie de aniquilação da manutenção da outra perspectiva dentro de um sentido objetificador e subjetivador como opostos, né? Uma parte elimina a outra e faz surgir uma nova realidade, né? A questão da contradição lógica aristotélica é muito mais interessante do que a perspectiva hegeliana, porque isso, na visão de Fanon e de Marx, favorece a manutenção de um dado sistema hegemônico que se exerce pela égide do capitalismo ou pela égide do colonialismo, né? Então dá para você utilizar a tradição, dá para você dialogar. Agora a questão é você querer ser mais aristotélico que Aristóteles, querer ser mais platonista do que Platão, querer ser mais kantiano do que Kant, além de ser anacrônico, né? Ser de um exibicionismo assim desnecessário, né? E de um essencialismo também desnecessário, não diz muita coisa quanto a produzir uma filosofia com frescor, né, com alegria, com potencialidade, mas sim apenas como uma espécie de reverberação preciosista, inclusive quando você passa 40, 50 minutos se debruçando sobre um texto, discutindo o que aquela variação daquele termo em alemão ou em grego quer dizer, quando isso não traz nenhuma relevância contextual para a amplitude daquele texto. Por vezes sim, na maioria das vezes não, é só para uma espécie de exibicionismo do quanto você domina uma língua estrangeira, porque isso traz prestígio, né? Principalmente se for grego, alemão, línguas mais complicadas no sentido cognitivo para nossa perspectiva aqui de América Latina, né? Digamos assim. Então, nesse sentido é o que eu queria reverberar, né? Primeiro, eu não vou nem entrar no contexto histórico, porque eu acho que isso é uma questão extremamente superada. Dizer que a filosofia surgiu na Grécia, que os aspectos fundamentais da Grécia reverberam o fundamento ontológico daquilo que se apregoou dentro das tradições. Isso aconteceu de fato, mas foi por conta de uma espécie de internalização cultural dentro dos processos hegemônicos europeizados, né, que dominaram hegemonicamente enquanto building, enquanto formação educacional, e que chegou ao Brasil desses moldes, e por isso que a nossa academia ela é hegemonicamente formalista ainda hoje,
né? Então não é uma questão de demonizar esses autores, apesar de todos os seus problemas e as suas vantagens, né? Como Kant, Platão, Aristóteles. Até sou assim, bastante inclinado a valorizar bastante Aristóteles mais do que Platão, né? A bancada whiteheadiana aí vai surtar, mas problema de vocês, né? Mas é isso. Eu acho que tem alguns pontos interessantes ainda a serem levados em consideração aqui, né? Aí continua se dizendo assim, né? Segundo nosso amigo aqui, Tsenei. Tudo isto indica, e muito fortemente na minha opinião, a receptividade de Gadamer e da filosofia contemporânea hermenêutica, aquilo que outras culturas e povos têm a oferecer. É a este respeito uma postura crítica que contraria com efeito o comportamento altivo europeu que subjugou o mundo, encantado pela sua própria ideia de si mesmo, ou seja, uma concepção tautológica do método que é repetida aí na academia, torta e direita ainda hoje, né? Faça uma análise no seu grupo de estudos, no próximo, quando você for frequentado, né? Observe os discursos, observe as interpretações, observe os textos produzidos. É imperativo notar, além disso, que esta é uma ruptura bastante radical com a herança de Platão e Kant, a qual Gadamer está ligado. Gadamer que está propondo esse diálogo, né? Mesmo quando ele vai além dela. De certa forma, o que espero fazer, diz aqui nosso colega, é ampliar essa fissura e apropriar-se do espaço frutífero que ela torna possível, descompactando sistematicamente o que, em verdade e método, Gadamer chama de consciência histórica efetiva. Vida, obra-prima por trás deles não são apenas comentários de entrevistas suplementares ou casuais, mas indicações firmes baseadas em sua obra principal, de sua concepção de hermenêutica como uma abertura radical. Eu ia comentar essa questão da abertura radical dentro da reverberação do que eu coloquei acerca de uma possibilidade de interpretação da hermenêutica reativa e ativa acerca do Nietzsche, né? Porque o nosso amigo Tsenei coloca aqui algumas questões que a possibilidade de uma apropriação objetificada do outro como inadequado, né, como incoerente, como alguém que traz uma espécie de culturalização inadequada que precisa ser domada ou domestificada, né? Ela está muito ligada a um processo de não levar a cabo essa hermenêutica da abertura com radicalidade, porque é o seguinte, né? É entender, tal qual sugeriu Derrida, que a objetividade de um texto enquanto sua interpretação, ela é intangenciável, ela é incomensurável dentro do ponto de vista metodológico, lógico. E agora então está liberado ler todo o texto de qualquer jeito, então tudo quer dizer qualquer coisa? Não necessariamente, né? Mas toda apropriação textual, toda utilização textual, ela está muito para além daquilo que se concebia há muito tempo atrás, quando se começou a se falar de hermenêutica. Inclusive esse foi um dos pontos de distanciamento do próprio Nietzsche referente à sua atividade de filólogo, já para começo de conversa, né? É essa espécie de preciosismo da tradução da intencionalidade, né, de um autor que escreveu o texto, né? Mas não só isso, é o fato de sempre colocar em movimento radical a sua possibilidade de interpretação, tendo em vista que você não transforme o outro em um subalternizado, ou a interpretação do outro como subalternizada, por mais ridícula que pareça. Isso aqui sou eu radicalizando essa situação aqui, né? Mas assim, estou tentando ser alegórico para enfatizar o que eu estou querendo dizer. É se levar a sério o suficiente, mesmo que você acredite que a sua interpretação, o próprio fato de interpretar já é uma complicação aqui. Eu já acho essa possibilidade quanto interpretação ligada a uma ideia de representação muito insustentável. Mas eu não vou nem tratar essa questão aqui. O que eu vou tratar é a questão do se levar a sério o suficiente para se testar de fato, para se colocar à prova mediante perspectivas das mais variadas possíveis acerca daquele texto que está sendo explorado. Isso se chama,
né, uma possibilidade de enfrentamento mediante a sua possibilidade cultural e uma possibilidade de integralidade, de integração realmente não objetificada, colocando o outro no lugar dessa concepção de objeto enquanto unilateralizado, né, como coisa, né. Isso é resquício do colonialismo, minha gente. Vamos ficar atento a isso, inclusive dentro das academias, porque tem professor acadêmico aí que tem anos de carreira que ou não se interessa, ou não tem tempo, ou não quer saber, eu acho isso uma bobagem. E não, isso até quando você não conseguir perceber o quanto isso é adoecedor, isso é violador, isso produz assassinato de pessoas com vocação para o viés acadêmico, ou para o viés de pesquisa, ou para o próprio alargamento político da academia, você está criando vicissitudes, você está fomentando vicissitudes de exclusão dentro do processo acadêmico, que no final das contas vai desembocar em processos variados de exclusão, né? Através de um desses aspectos, eu não estou dizendo que ele é o fator mais importante, mas se a questão é para tratar de uma hermenêutica anticolonial acerca da discussão que o nosso colega importantíssimo de Sanei traz aqui à luz de um diálogo com Gadamer, Kant, Platão, entre outros, e à luz que todo esse caldo cultural aqui que eu estou trazendo aqui, esse diálogo aqui, tem a reverberação das modulações dos processos civilizatórios africanos em diálogo com isso. É importante ressaltar essa questão, né? O que era um processo civilizatório mais interessante, ao meu ver, do que isso que se denomina processo civilizatório europeizado, né? Que se pauta pela objetificação. Por que a questão da objetificação e da subjetivação é tão importante no idealismo alemão, né? Porque tem uma série de justificações ali em jogo, né? Fichte, por exemplo, precisa colocar um peso maior no processo da subjetivação em detrimento, né, da dissolução objetiva. Schiller já tem uma espiritualidade objetiva mais aguçada, né, dentro de uma possibilidade da sua dissolução, entre aspas, dialética, né. Hegel vai pegar os dois, né, no seu primeiro considerado livro, né, a comparação dos sistemas filosóficos de Fichte e Schelling, vai fazer uma comparação porque ambos são inadequados e o seu grande projeto trabalha melhor a nível de espírito e subjetividade e objetividade esse processo de dissolução, que posteriormente vai ser concebido dentro de uma lógica da intersubjetividade e justificação de um projeto de realização do Estado ligado a determinados paradigmas pré-estabelecidos pelo próprio Hegel e pelo seu contexto histórico e por suas vicissitudes históricas, né? Porque o que está em jogo não é uma questão de acusação, que olha aí, eu tenho um projeto burguês em voga, mas o que diz muito da sua filosofia, né, é como ela se conecta com a cultura de sua época e como ela é capaz de produzir e modular realidades. O Vohringer já estava atento a esse tipo de questão quando ele evoca a questão da filosofia do como se, que toda filosofia ou toda metodologia, inclusive principalmente dentro do direito, nem se fala a questão do direito, né, existe uma espécie de ficção justificável para uma espécie de concretização ideal daquilo que se elege como um suposto contrato social normativo que precisa ser desenvolvido goela abaixo daquela determinada sociedade e se concretiza, se torna concreto, né? Aí vem toda aquela discussão inócua que o Nietzsche também participa em certa medida como ponto crítico acerca de que o contrato social foi porque o homem é o lobo do homem, ou não, Rousseau dizendo que não, na verdade o homem nasce bom, que corrompe a sociedade, aí Locke não, porque existe um direito natural à propriedade privada. Tudo isso são aspectos de modulação de uma realidade interessada em produzir institucionalidades, minha gente, sabe? É muita ingenuidade tentar desencobrir uma verdade a partir da perspectiva desses autores, e foi mais ou menos isso que o Nietzsche tentou dizer, na minha interpretação, tá? E isso desde quando ele vai analisar lá na genealogia da moral o processo de transição do período greco-romano para o período judaico-cristão. É isso que está em jogo. O Sloterdijk também pega essa questão em Ira e Tempo para trabalhar a modulação de como se trabalhava a ira, né, de maneiras diferentes. São processos de validação institucional que era considerado normal ou normativo, se modula de acordo com as necessidades e os processos políticos vivenciados em uma dada questão
E os fundamentos filosóficos ou por vezes produzem essas realidades, ou eles pegam elementos que são, digamos assim, oriundos desses dados contextos, né, para desenvolver justificações amplas e rebuscadas, né, de determinados processos civilizatórios. Existe um processo amplo que não só passa pela filosofia, mas pela ideia de trabalho, pela ideia de civilidade, pela ideia de sujeito, que é uma ideia muito nova, inclusive, que serve a um certo sentido de produtividade. Alô Foucault, né, trazendo uma determinada utilidade num período de transição econômica, né, que inevitavelmente vai ocorrer, vai continuar ocorrendo, né, principalmente na nossa época, né, existe uma espécie de readaptação à ideia da própria temporalidade do trabalho, da própria ocupação em relação aos processos de subjetivação. Aí é o tipo de ocupação e valoração dessas subjetividades que por muitas vezes recai numa espécie de desesperança total dentro de uma inadequação ao sistema vigente. E aí, nesse sentido, ele precisa se reinvestir, se renovar o seu discurso, né? Falar em meritocracia, falar em empreendedorismo de si, né? Para você se sentir valorizado e se autoexplorar e se realinhar novamente com esse sistema. É isso que está em jogo um tempo todo na nossa sociedade, e a gente precisa brigar por esses espaços, por essas novas possibilidades de se fazer coisas novas com as mesmas coisas que vem se reverberando há muito tempo, né? É muito disso que está presente dentro do contexto dos processos civilizatórios africanos, né? Esse entendimento, né, de uma negação radical, de uma separação consumada entre os saberes como delimitações muito claras, né, em sentido amplo, né? Então, vamos lá ver se já está indo para 1 hora, né? Tem uma questão aqui que é interessante, né? Por exemplo, da segunda seção de Verdade e Método, em contraposição aos esforços de Wilhelm Dilthey para harmonizar a filosofia de vida e a noção de objetividade da ciência moderna, você vê como isso está em jogo, está sempre em questão uma ideia de objetividade, né? Uma ideia de objetividade muito bem delimitada, alinhada com os parâmetros científicos específicos daquela dada época, né? Então, Gadamer vai criticar Dilthey, né? E diz assim: Gadamer articula sua noção de uma consciência verdadeiramente histórica, né? E aí tem a própria noção de historicidade, que é muito mal utilizada, inclusive por historiadores. Assim, eu tenho vergonha ali quando eu vejo alguns historiadores falando, inclusive estava até comentando hoje com o Ludwig que a metodologia histórica, principalmente de algumas figuras que se apresentam aí como historiadores em canais grandes e coletivos supostamente ligados a processos de alteridade supostamente legítimos, eles passam vergonha quando vão falar de metodologia histórica, porque simplesmente eles pegam um livro, né? O autor é validado por conta de uma simpatia espectral política, né? E aquele livro, automaticamente, sem nenhum tipo de análise mais profunda epistemológica, ele é leito como autovalidável. Isso também acontece nas camadas de disputa. Isso é algo muito interessante, que o Debord chama a atenção lá na sociedade do espetáculo, porque a própria crítica ao capitalismo, ela se espetaculariza. Não no sentido de que ela se torna uma capitalista também, não, né? Mas é que ela toma a mesma forma. Estamos falando de forma enquanto colonização aqui, forma interpretativa, que demanda o que? Interpretação, a exasperação de um método, a vicissitude na questão do método, né? De um método eleito. O problema não é o método, o problema é a fixidez na maneira de se produzir saberes a partir da eleição de um método único como única possibilidade de se produzir ciência ou pesquisa séria ou qualquer coisa que seja, filosofia, metodologia histórica. A gente precisa fazer uma constante. Entrou peste bubônica aí, ó, muito bem-vinda, né? A gente precisa, minha gente, para ser materialista da minha interpretação, né, fazer uma crítica constante daquilo que a gente reinveste como método, inclusive para ser cientista. Tem muito cientista aí que é idealista e que se acha, porque entrou em voga aí a questão pós-pandemia, principalmente, né, dos discursos negacionistas da ciência, uma onda de cientistas se apresentarem nas redes sociais como salvadores da pátria, enquanto a própria fixação em determinadas metodologias científicas, ela tem a sua
as suas deficiências, né, os seus problemas dentro de determinados campos práticos, inclusive, sabe? Por mais úteis que sejam para salvar vidas em determinadas dimensões, tal qual vai ser explorado aqui pelo próprio Gadamer, à luz de Aristóteles, né? O desenvolvimento amplo de uma pessoa com amadurecimento intelectual é saber observar os diferentes usos válidos de determinadas metodologias em diferentes casos diferentes, divergentes, sabe? Quando você não faz isso, quando você elege um parâmetro diferente, inclusive um parâmetro equânime, um parâmetro único para questões diferentes dentro de uma espécie de autoeleição científica como validável em sentido amplo, você assassina o próprio método científico. Eu sei que em certos campos delimitados, muito específicos, muito reduzidos, isso funciona, né? Mas isso constantemente está sendo ultrapassado de uma maneira assim que se tornou extremamente absurda, sabe? Falar em psicologia baseada em evidências, né? A determinação e a tentativa, por muitas vezes, não é nem uma questão de defesa da psicanálise aqui, porque também tem muitas críticas à psicanálise, mas a exacerbação de um discurso cientista, né? Porque é o termo que é utilizado, inclusive pelo próprio Reiland Rabaka, no texto dele sobre Fanon. Não é cientista do cientista, mas é um cientismo que é uma espécie de unilateralização do método científico como verdade absoluta, apesar de não discursar como tal, né? Mas na prática ele se exerce como tal, como uma espécie de cooptação da materialidade, da objetividade. E é mais ou menos isso que está sendo criticado aqui pelo Gadamer na visão de mundo de justificação filosófica da epistemologia científica do Dilthey. E é isso que é criticado pelo Reiland Rabaka quando ele vai falar dos processos civilizatórios africanos como contrários a essa espécie de alienação daquilo que se entendia como ciência dentro dos processos civilizatórios africanos, né? E a hermenêutica inevitavelmente. E aí Gadamer diz o nosso amigo aqui, na verdade, o Tsenei diz através do Gadamer que o Gadamer começa posicionando-se decisivamente contra o apelo de Dilthey por um tipo de objetividade e procedimento nas ciências humanas semelhante ao encontrado nas ciências naturais. A aceitação por Dilthey como um todo do ponto de partida cartesiano de reflexão e dúvida para Gadamer equivocada. Por quê? Porque não é congruente e portanto acaba por falsificar a experiência vivida, como aponta Gadamer. E Gadamer diz assim: o fato de ser necessário adotar a atitude de reflexão e dúvida, e de que isto é o que acontece em todas as formas de reflexão científica e não de outra forma, simplesmente não pode ser combinado com a filosofia de vida de Dilthey. Esta é antes uma descrição do ideal especial do esclarecimento científico. E aí, chegando na questão aqui do uso de Aristóteles que ele faz, e aí eu acho que eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, porque tem muita informação, né? Lembrando sempre que a perspectiva aqui é trazer o diálogo desses autores, e é o autor da perspectiva africana, tá? Que é o nosso amigo aqui, Tsenei Sereke-Berhan, né? Não sei como é que se pronuncia, mas eu deixei para vocês na descrição, né? Ele traz todos esses diálogos para justificar como se mistificou a ideia de ciência, de filosofia, de metodologia científica, de seja lá o que for, de ciências sociais, antropologia, né? Estou extrapolando aqui porque na minha percepção é exatamente dessa maneira, né? Mas ele de método histórico, né? E etc. E como em outros processos civilizatórios que foram dizimados, apagados, se construía de outra maneira, porque a cultura se constrói em conjunto com as metodologias científicas, que também são cultura, elas não estão à parte da cultura, né? Então, quando eu menciono a questão do Debord lá e sociedade do espetáculo, o que eu estou querendo dizer é que a própria crítica, enquanto metodologia científica de um sistema hegemônico, ela pode se conectar com essas vicissitudes dentro do mesmo prisma colonizador, e essa era a crítica do Debord aos processos institucionais partidários marxistas, que apesar de grandes críticos do sistema hegemônico vigente, reproduziam o mesmo formalismo. Isso acontece ainda hoje nesses veículos que eu estou citando para vocês aqui. Já vi discussões assim completamente absurdas sobre um formalismo que dividia a ação
e discurso e investigação científica acerca da ação, como se fosse possível sustentar essa espécie de mistificação dentro de uma certa concepção materialista, né? Então, enquanto a gente permanecer cego para esse tipo de questão, a gente vai continuar colonizado, né? Então, em outras palavras, né, diz o texto, a experiência humana não pode ser vista desta maneira sem ser necessariamente distorcida. Nessa posição crítica, Gadamer está a reverter uma preocupação expressa por Aristóteles no capítulo 3 do livro 1 da Ética a Nicômaco, onde Aristóteles observa que ali, foi o que eu acabei de dizer ali atrás, né, com outras palavras, que diferentes assuntos têm diferentes requisitos e padrões de exatidão e é preciso uma pessoa educada o suficiente, isto é, uma pessoa temperada pela experiência para procurar tanta precisão em cada tipo de discurso quanto a natureza da coisa que se está falando, né? Preocupado com o que admite. Então, novamente, traz-se aqui o problema da consciência histórica e acrescento eu da metodologia de compreensão histórica, da compreensão metodológica e da exacerbação da interpretação da produção da metodologia científica enquanto objetividade e subjetividade, implicando na modulação dessa objetividade. Alô Jung, né? Então, apanhando-se Aristóteles, Gadamer argumenta que, diferentemente das ciências naturais, das ciências humanas, essa divisão também é inócua, tá? Mas assim, eu acho que está utilizando aqui para exemplificar essa questão, né? A divisão entre filosofia continental e analítica também é uma questão inócua que eu advogo por dissolver esse tipo de questão. Rilan Bessussan é um dos pensadores aqui no Brasil que faz isso muito bem, né? Então, nosso amigo Otávio também faz isso muito bem. Então ele diz: o papel da razão não pode ser o de meramente aplicar uma regra geral, mas deve estar focado em apreender e compreender uma situação específica em sua especificidade concreta. Alô, amantes do método hermenêutico como possibilidade e regra geral de inclusão ou exclusão dentro de uma espécie de interpretação legítima ou não. Então, minha gente, vamos lá, né? Vou falar de hermenêutica, principalmente nos tempos atuais, falando de intencionalidade. Eu não digo nem intencionalidade, porque isso é uma questão muito ultrapassada, apesar de que eu acredito que tem gente que trabalha nisso, a intencionalidade do autor. Mas qual foi a intenção do autor? Né? Dia desses vieram me questionar justamente isso. Não, mas a gente tem que se aproximar do contexto. Eu acredito que há uma possibilidade de aproximação disso, dado o contexto, dado um conjunto de regras, etc. Mas exprimir com exatidão o que o autor pensou no seu contexto é algo impossível, né? Lógico, você pode pegar cartas onde, por exemplo, o autor tentou se explicar, tentou tornar mais claro o seu pensamento. Isso vai trazer luz a uma série de questões. Mas intencionalidade não é algo que se produz inequivocamente como validação de uma espécie de utilização interpretativa do texto, porque muito do texto, de qualquer texto produzido, tem uma espécie de condição de exploração intuitiva que merece tanto rigor quanto a eleição de supostos métodos racionais, que é aquilo que escapa a visão do próprio autor e de quem está interpretando, e por isso é necessário essa descolonização do processo hermenêutico, que é muito centrado em uma espécie de inequívoco, de uma concepção inequívoca, na verdade, daquilo que está sendo explorado de uma maneira, entre aspas, rigorosa, de acordo com esses parâmetros. Então não é uma questão de abrir mão de tal e tal método, mas é uma questão de possibilitar a abertura madura, enquanto possibilidade de discussão acerca do método utilizado, e fazer isso comparativamente. Você não precisa fazer isso durante horas, sabe? Basta uma espécie de maturidade de compreensão entre pares para poder fazer isso funcionar, entendeu? Então, eu acho que a padronização de um método, ela não é a solução para esse tipo de questão, a não ser para continuar com o mesmo modelo de subserviência e objetivação de, entre aspas, indivíduos dentro do seu acadêmico ou mesmo fora, porque tem muita gente que se utiliza desse tipo de postulação dentro e fora da academia, né? E aí não é uma questão de institucionalidade ou não institucionalidade, é uma questão de seriedade e possibilidade de investigação radical para com aquilo que se propõe a estudar, né?
Essa série ela vai continuar. Eu pretendo explorar o texto inteiro, né? Mas tendo em vista a minha ansiedade de já elencar algumas questões aqui sobre isso, e também a questão de precisar, né, digamos assim, já suscitar, né, iniciar o debate aqui quanto à questão da hermenêutica, que é uma questão que foi amadurecendo durante muito tempo. Fui pesquisando isso em vários autores, etc. Consegui achar uma possibilidade de chave de leitura no Nietzsche, entre outros autores. Gadamer é um autor que eu já tinha estudado, mas esse casamento dentro da perspectiva dos processos civilizatórios e das epistemologias africanas, ele é algo assim muito interessante, principalmente da forma, né, que o Tsenei trabalha. Isso é muito alinhado com todas as minhas inquietações. E no momento, cara, que a gente parar de sentir tesão de pesquisar filosofia e começar a interpretar a filosofia como algo extremamente inócuo, chato, repetitivo e etc., é nesse momento que a filosofia ela morreu dentro de você e está sendo assassinada constantemente. Porque se ela não gera inquietude, insegurança, esse frio na barriga de pesquisar e se deparar com o inesperado, isso não é adequado com o próprio fazer filosófico em sentido anticolonial, né? Anticolonial, tendo em vista todos esses elementos que foram apresentados aqui hoje inicialmente, enquanto uma hermenêutica colonizada, inclusive dentro da perspectiva do Gadamer, que ainda é influenciado por Kant dentro de uma certa dimensão. Isso não quer dizer que você possa utilizar o Kant sendo um não dogmático para produzir uma hermenêutica mais livre desses parâmetros, né? Assim como o Gadamer é influenciado por Kant e tem algumas lições importantes para nos ensinar acerca de hermenêutica e uma produtividade textual não aliada com esses parâmetros deterministas aqui, né, metodológicos em relação ao texto, que vão reverberar em situações várias da nossa sociedade, né, dentro de produções de processos variados civilizatórios em sentido amplo, né. Então, fiz esse primeiro comentário. Dependendo aí da repercussão e da necessidade, se vocês gostaram e querem mais, querem a continuidade dessa questão, a gente vai dar continuidade. Vocês também não querendo saber, eu acho que eu vou dar continuidade também a esse texto. Mas de antemão agradeço. O nosso Pix está aí embaixo, ó, aqui, ó. Muito importante que você possa ajudar o nosso canal, tá? E ajudar o nosso coletivo. Adentre os nossos grupos aí na descrição. Se inscreva no canal, torne-se membro, deixa o like, compartilha. Até mais, né? Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Valeu e até a próxima, pessoal.